paz do Senhor, amados irmãos, graça e paz, glória a Deus, graça seja abundante em cada um de nós, né? E a plenitude de Cristo hoje vem entrar em nossa vida, através dessa palavra. Já mando um abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham, aqui no canal onde pregamos a doutrina, pregamos o arrebatamento, pregamos a verdade divina, não importa com quem goste ou não, temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo segundo a Bíblia Sagrada, amém? Já mando um abraço para os irmãos do exterior aí, meus irmãos de Portugal, nossos irmãos aí, meus irmãos da Bahia, do Paraná, de Cascavel, de Rio de Janeiro, né? Nossas irmãs, que Deus abençoe a todos vocês, certo? Irmãos amados, vamos ler primeiramente em Isaías 58, versículo 6. Vamos ler a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Versículo 9: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Glória a Deus. Vocês estão vendo, meus irmãos, que Deus responde a uma pessoa que se coloca em consagração. E a Bíblia diz aqui: porventura não é este o jejum que escolhi? Deus escolhe, meus irmãos, pessoas quando estão em jejum. O Senhor escolhe o jejum também nessas pessoas. E o jejum, meus irmãos, para meus irmãos, colocar na sua totalidade, o jejum para nós entender, o jejum é para, meus irmãos, santificar a alma, mesmo corrigir os nossos erros, se humilhar a Deus, amém? E abrir portas espirituais que estão amarradas no reino espiritual. Irmãos, sobre o jejum, quando se deve jejuar? Quando se deve jejuar? Muitas pessoas perguntam: quando eu devo jejuar? Você deve jejuar quando, meus irmãos, você está fraco. Quando você veio para a casa de Deus, você tinha força, você amava tudo que vinha do altar, amém? Qualquer pregador, você não escolhia pregador, você escutava a palavra e saía edificado, mas de repente esta força acabou. Você acabou com aquele desejo, você acabou com aquela, meus irmãos, aquele prazer começou a desaparecer na sua vida. Então é hora de jejuar. O Espírito Santo de Deus te convoca para um santo jejum, um dia de proibição perante a face de Deus. Por quê? Quando você enfraqueceu, esse é o momento em que você deve jejuar. É o primeiro, meus irmãos, é a primeira questão. Quando se deve jejuar? Quando você está fraco. Quando você já perdeu suas forças e a carne começou a dominar a sua vida. A carne começou a querer sufocar o espírito. É nesse momento que você deve jejuar. Amém? Você deve jejuar. Você está com problemas financeiros, você está com problemas no casal, problemas familiares, problemas, meus irmãos, no seu trabalho. Você tem tido sonhos perseguidores, sonhos onde o inimigo te alcança e você toma um susto, ou até é agravado. Então o Espírito Santo está te alertando: é hora de jejuar, é hora de começar um santo jejum, amém? A segunda coisa você começa, meus irmãos, a jejuar. Quando você começa a jejuar, o jejum te dá prazer nas coisas de Deus. Você começa a desejar as coisas de Deus. O segundo benefício é que você começa a desejar as coisas do Mestre, as coisas que vêm só de Deus. Por quê? Porque a sua alma, quando você vive só na alma, você vive nos seus pensamentos, então a carne domina e o espírito está minguado dentro de você. Mas quando você começa a buscar a Deus no passo 1, você pula para o passo 2. E o passo 2 meus irmãos, glorioso para a tua alma. Você começa a desejar mais as coisas de Deus. Por quê? Porque você agora começou a jejuar e a orar.
Você começa agora a ser mais sensível à presença de Deus. Você começa a ter sensibilidade às coisas do reino. Quando você ora, você tem mais prazer. Você vai sentir que você tem mais leveza através do jejum, porque o jejum faz isso. O jejum atrai as coisas de Deus e você tem vontade de conhecê-las. Então você tem prazer nas coisas de Deus. O teu ministério começa a se fortificar, amém? É a segunda coisa. Quando você começa a jejuar, você começa a desejar as coisas do reino, você começa a ler mais a Bíblia, você começa a orar mais, você começa a falar mais de Cristo. O teu pensamento é estabelecido, o teu pensamento é somente na obra de Deus, nada em ti vai estar fraco, porque o jejum fortifica a tua mente, fortifica o teu coração. De repente você tem força para vencer o mal. Terceira coisa é que o Senhor, através do jejum, te dará vitórias sobre a tentação, te dará vitória sobre o inimigo. Irmãos, quando você jejua, você vai ter força para suportar tuas lutas, força para suportar tuas provas, força para suportar, minha irmã, aquilo que aflige a tua vida, o que muitas vezes matou muitos irmãos, o que muitas vezes derrubou muitas pessoas. Aleluia, Jesus não vai te derrubar. Por quê? Porque você está em jejum. O jejum fará isso pela sua vida, te fortificará. Porque, meus irmãos, vemos na Bíblia, no Velho Testamento, em que quando o povo precisava vencer a batalha, aí então Josué dizia: convocai um santo jejum, convocai uma santa proibição, jejuai a Deus, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. O jejum é para vencer batalhas. Você está com a batalha muitas vezes no tribunal, você está com a batalha com um teu ente querido preso, uma pessoa que está doente, você não sabe como esta pessoa pode sair dali, mas você não sabe como. Jejum, meus irmãos, fará isso pela sua vida. Jejum vencerá batalhas, jejum vai te fortalecer, vai arrancar o que está impedindo a sua vida de ser atendida. Porque a tua vida não é atendida, por quê? Porque o pecado muitas vezes encobre o rosto do crente, amém? Mas o jejum veio para isto, consagrar a sua vida diante de Deus. E então você terá vitórias contra a tentação. Toda tentação pode ser de homens contra a mulher, pode ser de mulher contra o homem, pode ser, meus irmãos, de vícios. O jejum tira a abstinência do vício. O jejum tira, meus irmãos, o vício nas coisas do mundo, tira e coloca em você mesmo uma abstinência espiritual. O que quer dizer isso? Você se retira disso porque você está em espírito. E o jejum te dá este controle, onde você não cai em tentação na sua vida. A quarta coisa é que Deus, Ele, meu irmão, te dá direção. Você está perdido. Muitas vezes a pessoa tem dom, muitas vezes a pessoa tem uma família abençoada, muitas vezes a pessoa tem uma esposa abençoada, um marido abençoado e não sabe como lidar com essa pessoa. Meus irmãos, é falta de entendimento. E o jejum veio para isso, para te dar entendimento, para te dar direção. O jejum também te dá direção, meus irmãos, para que você possa conviver com essa pessoa. O jejum te dá direção para você que quer conquistar um trabalho melhor, um salário melhor. Quando você começa a jejuar, as cadeias começam a cair, as muralhas começam a ser desfeitas. Por quê? Porque você está confiando que Deus vai te dar direção. Irmãos, eu já tive muita direção, mas tudo sobre o jejum, tudo sobre oração e jejum. Meus irmãos, então a quarta coisa, Deus te dá direção para você seguir a sua jornada. Como deu direção aos seus filhos no Novo e no Velho Testamento, Deus também dá direção através do jejum. Você vai pedir em nome de Jesus no jejum e Deus vai te dar uma direção e não vai deixar você perecer. Amém? Quinta coisa,
Deus também te dá autoridade contra os demônios. O jejum também faz isso pela sua vida. O jejum te dá autoridade contra Satanás. Quando o diabo vem contra ti, quando as pessoas se levantam contra ti, quando nada dá certo, o Espírito Santo de Deus te dá direção através do jejum. Ele te dá poder contra os demônios, porque muitas áreas não é os homens que estão, mas são as entidades demoníacas que impedem a vitória no reino de Deus. Então o jejum também veio para isso. Em Marcos 9, o Senhor diz que os discípulos não podiam fazer um demônio sair, não podiam tirar uma casta, não podiam tirar uma epilepsia, uma doença que espumava, que caía, que jogava no fogo. Mas Jesus disse, esta doença, essa epilepsia é uma casta, e esta casta somente sairá através do jejum e da oração. Então o jejum, meus irmãos, fortalece a fé. Jesus disse, não tirou esse demônio por causa de pouca fé, mas Jesus abriu o jogo e disse, meus irmãos, que o jejum fortalece a fé. O jejum fortifica a tua fé. Então é por isso que você, quando ora e jejua, você tem mais fé. Aleluia, porque a sua fé é santificada. A Bíblia diz, porque a vossa santíssima fé é santificar, e a vossa santíssima fé é em oração. A Bíblia diz santificar, é o jejum, meus irmãos, que santifica também a nossa fé, meus irmãos, e ela se torna poderosa perante a face de Deus. Amém, meus irmãos? Você começa a ter autoridade através do jejum. O jejum, ele dá um poder para essas pessoas, e os demônios, meus irmãos, já não tem mais esta pessoa como qualquer um. A Bíblia diz, meus irmãos, em Atos, que havia os filhos de Seva. Os filhos de Seva, meus irmãos, eles tentaram expulsar um demônio, os demônios não conheceram eles. Por quê? Porque no mundo espiritual, quem é conhecido de Deus é aquele que jejua, é aquele que coloca a sua vida em oração, é aquele que coloca a sua alma no jejum a Deus, amém? Que coloca a sua vida em transparência. O jejum traz, meus irmãos, a consciência para os demônios, porque os demônios começam a te conhecer, porque quando você jejua, você tem luz. Quando você não jejua, você não apresenta perigo para o inimigo. Então, aquele demônio disse, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem vocês são? Quem vocês são? Não conheceu eles. Então o jejum, meus irmãos, ele torna um crente conhecido tanto na terra, quanto no céu e quanto no inferno. O jejum faz isso pela sua vida. Meus irmãos, e o jejum, ele foi praticado pelos apóstolos, foi praticado pelo maior apóstolo, o apóstolo Paulo, em 9, meus irmãos, de Atos dos Apóstolos, versículo 9, a Bíblia diz que Paulo foi encontrado, e quando ele foi encontrado, disseram para Ananias assim, ele está já 3 dias sem comer, está 3 dias em jejum, ele está cego, mas ele está em jejum. Então Paulo, pela visão bíblica, ele estava cego, e ele creu em Deus, que Deus podia dar a vitória para ele, como? Jejuando, irmão. Amém? Deus deu um chamado para ele, então Deus agita o nosso chamado através do jejum, meus irmãos. 13 de Atos dos Apóstolos fala, meus irmãos, que jejuando, meus irmãos, a igreja, jejuando o povo de Deus, jejuando os discípulos, Deus, o Espírito Santo desceu e escolheu a Bernabé e Saulo, aparta-te eles para a obra que eu tenho chamado. Então o jejum também, ele nos faz entrar, meus irmãos, no chamado de Deus, amém? Como o Espírito Santo escolheu? Jejuando e orando. Então o Espírito Santo disse, afasta esses para o chamado a qual eu tenho escolhido. Meus irmãos, a sexta coisa meus irmãos, que muitos jejuam, muitos buscam a Deus. Meus irmãos, tem 2 qualidades de crente. Tem, meus irmãos, o joio e tem o trigo. Tem o bom servo e tem o mau servo. Qual é o mau servo? O mau servo clama a Deus também, ele é rebelde, ele não obedece a Deus. Ele é um mau servo, mas ele clama a Deus também. Ele é soberbo. A Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo, porém dará graça
aos humildes. Muitas vezes, irmão, por quê? Temos que saber o porquê estamos fazendo o jejum. Se o teu jejum ele é motivacional para a obra, se ele é em favor da obra de Deus, se ele é em favor em glorificar o nome de Deus, tem que se saber qual é o motivo do seu jejum, tem que se saber qual é o motivo da sua mobilização de proibição. Qual é o seu motivo? É para que Deus seja glorificado? É para que o Senhor cresça? Ou é por motivos próprios, motivos soberbos? Amém? Deus resistirá a esse tipo de jejum, mas Deus dará graça aos humildes, aqueles que jejuarem, para que a glória de Deus seja aumentada, para que o Senhor seja glorificado em meia congregação, para que Deus venha operar sinais e vejam que Deus é Deus. Aí Deus vai, meus irmãos, operar sinais e dará graça aos humildes. Aqueles, meus irmãos, que servirem serão reconhecidos, meus irmãos, tanto no céu, quanto na terra, quanto no inferno. Amém? Através do jejum. Vemos um homem que não era crente. Ele não era parte do povo de Deus, mas buscava Deus. Vemos Cornélio no capítulo 10, versículo 30. Estava Cornélio, meus irmãos, até a terceira hora. Meus irmãos, estava até aquela hora clamando a Deus. E em jejum até a quarta hora do dia. Amém? Meus irmãos, até aquele momento, quarta ou terceira hora, amém, estava a clamar a Deus. E ali ele viu uma visão de anjo. Ele viu o Espírito Santo. 4 dias de jejum, 4 dias de consagração. Viu o anjo de Deus, apareceu sobre ele. Então o jejum também, ele abre portas espirituais. Você vai começar a ver anjo. Você vai começar a ver o poder de Deus. Se você jejuar. Cornélio jejuou 4 dias. Em jejum, por quê? Porque ele praticava boas obras e tinha muitas esmolas. Ele era humilde, irmãos. Ele buscava a Deus. Ele ajudava o seu próximo. E estava em jejum e oração. Até 4 dias de jejum e oração. Então Deus escutou a voz de Ananias. Enviou salvação à sua casa. Enviou salvação, meus irmãos, à vida de Cornélio. Então precisamos, meus irmãos, jejuar, meus irmãos, mas jejue consciente. Jejue consciente. Pessoas que jejuam e causam mal à sua saúde. Jejue consciente, aquele jejum que você consegue fazer. Não um jejum que você não pode fazer, que você não consegue, mas um jejum que agrada a Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus não ama o que destrói o corpo. E o jejum temos que tomar cuidado. Não possamos, meus irmãos, degradar as nossas vistas. Meus irmãos, possamos degradar a nossa força. Deus quer nós perfeitos. Deus não quer um jejum de tolo. Amém? Vamos jejuar com consciência. Mas um jejum total. O jejum de Deus é um jejum com abstinência de comida. De manjar, não come-se nada. Amém? Não se come coisa alguma. Amém, meus irmãos? Você somente jejua. Aleluia! Com a fé que você vai receber. E você vai receber. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ajudar alguém através, meus irmãos, desta instrução. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais declaradamente no coração de vocês. Amém? E que o Espírito Santo de Deus instrua cada um de vocês no caminho da paz. Amém? Porque Deus busca aqueles que o adoram em jejum e em oração. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça e a paz esteja com vocês. Amém?